Olá, tá preparado aí para mais uma aula de matemática? Seja muito bem-vindo aqui ao Conquiste Seus Sonhos. Sou o professor Heitor Grilo e vou te ajudar dessa vez numa aula extremamente essencial. E eu tenho certeza absoluta que esses exemplos que eu vou te dar vai cair sim na sua prova. Heitor, como é que você sabe? Porque cai toda a prova. Simples assim. Então seja muito bem-vindo, tá bom? Qualquer dúvida que você tenha, fique totalmente à vontade para falar comigo diretamente. Meu WhatsApp pessoal tá aqui na descrição. Pode escrever no YouTube, como você preferir, tá? E olha, por gentileza, se possível, dá o like aqui nesse vídeo, comenta, compartilha, clica no sininho, tá bom? E também dê uma olhada na descrição desse vídeo que tem muito material bacana aqui para você. Caso queira, também torne-se membro, que ajuda na continuidade do único projeto que é totalmente gratuito e completo aí para sua prova de ensejo. Bom, hoje a gente vai falar de alguns conceitos, extremamente essenciais que toda prova cai. Primeiro a gente vai falar um pouquinho da relação de preço e qualidade que cai na sua prova, tá bom? E também com relação à questão aí de juros simples e juro composto. Bom, é muito importante, você tem que saber, tá? Então vem comigo que eu vou te falar como é que cai. Bom, com relação a preço e quantidade, você vai reparar uma coisa, né? Que na prova sempre cai essa questão, sempre. Não tem jeito, vai cair sempre na sua prova, tá? Heitor, e como é que isso vai cair na minha prova? Isso cai da seguinte forma. Bom, primeiro ponto, vai aparecer sempre uma tabela com produtos, tá? E aí, eles são bem criativos. Ou vai falar, alguém está no supermercado, alguém está na padaria, alguém está no açougue, enfim. E vai falar que a pessoa vai comprar um determinado produto. E vai ter ali uma tabelinha, tá? Com a quantidade, tá? E com relação ao preço. Bom, se você faz compra, você sabe, né? Se você vai comprar, aqui eu trouxe exemplo do pão, para ficar fácil, mas você imagina, né? Você compra um pão, você vai pagar um valor. Se você compra 2 pães, vai ficar mais barato ou mais caro, pessoal? Vai ficar mais caro. Quanto? O dobro, concorda comigo? Quanto mais pão você levar, né? Geralmente a gente vai com uns trocados, né? Antigamente era assim. E aí, se não dava, você mandava tirar um pãozinho, né? Porque, né? Passar o valor que a gente levava das moedas. Mas, é o seguinte. Basicamente é o seguinte. Ele vai te dar essa tabela, tá? Ou seja, quantos pães, ou pode ser bolacha, pode ser o que ele for, né? E do lado direito vai ter o valor final desse produto. Bom, esse é o primeiro ponto. Segundo, eu não quero que você caia numa pegadinha que você já está fazendo, que é o seguinte. Tá vendo que ali está falando quantidade 1, 2, 3, 4 e assim por diante? Parece óbvio, né? Pois é, às vezes ele não começa a tabela no 1. Começa no 5, no 7, no 10 e aí você tem que pensar, tá? Por exemplo, se ele começasse no 10 e falasse que com 10 pães você ia pagar R$ 1,80. O que você tinha que fazer, pessoal? R$ 1,80 dividido por 10. Ou seja, você ia saber na divisão que cada pãozinho equivale a 18 centavos, tá bom? Então você tem que pensar um pouquinho. Aqui às vezes no automático a gente vai na primeira linha e já acha que é aquele valor, tá bom? Então esse é o cuidado que eu quero que você tenha, que é uma única pegadinha que cai essa, pessoal, tá? E aqui, pessoal, você pode fazer da forma que você preferir. Então, por exemplo, né, nesse caso, a prova do ensejo simplesmente falou, olha, quanto que o cliente vai pagar se ele levar 17 pães? Simples, essa era a questão. Às vezes, já aconteceu, tá? De estar escrito, inclusive, na tabela, tá? A quantidade pode, aqui, nesse caso, ele só deu até 15 unidades. Mas às vezes ele pede, olha, quanto que tem se ele levar 10 pães? Aí você olha 10 e marca ali 1,80, por exemplo. Simples assim. Só que nesse caso, ele pediu 17 pães, só que a tabela vai até o 15. Então o que você pode fazer? Bom, vai até a primeira forma, hein? Vai até o número máximo que ele deu, tá? No caso eram 15, certo? 2,70. Anota aí, 2,70 no seu caderno. Legal. Depois, você vai acrescentar quantos pães faltou. Ele falou que eram quantos pães? Ele quer 17, Heitor. E você já tem quanto? 15. Faltam quantos? 2. Muito bem. Então, você vai acrescentar o valor dos 2 pães que faltam. Olhando a tabela, 2 pães equivale a 36 centavos. Então, você vai somar, tá? E, lembra dessa época que o pão era assim? Pois é. Então, você vai somar 2,70 mais 36 centavos, que vai dar R$ 3,06.
Essa é a primeira forma, tá? Tranquilo, sem problema nenhum. Agora, a segunda forma pode até te facilitar a tua vida, que é simplesmente o seguinte. Você vai pegar quantos pães ele está falando, nesse caso são quantos? 17. Então anota aí os 17. E você vai multiplicar pelo preço de um só, tá bom? Então quanto que é o preço de um único? Heitor, é 18. Ok, então 0,18 vezes o 17 que é o que ele quer. E isso vai dar R$ 3,06 da mesma forma. Heitor, por que a segunda forma é melhor que você está falando? Simples. E se ele te pedisse o pão, se ele levasse 322 pães, por exemplo? Falei, Vitor, não é muito pão. Mas se ele quisesse fazer uma festa, quisesse levar 322, você ia fazer o seguinte, 322 vezes 18 centavos. Aí você faz a conta que eu não fiz aqui, tá? Eu chutei um número aleatório. Nós simplesmente vai fazer essa multiplicação. Pega quantos pães ele está falando e multiplica pelo preço de um. Só que você tem que saber o preço de um, tá? Então, por isso que eu volto a repetir. Cuidado com a pegadinha da enseja, que às vezes ele não começa a tabela no pão, na quantidade número 1, tá bom? Então, fica atento a isso. Legal, né? Mas é muito relevante. Bom, agora vamos falar da questão do giro simples. Muita gente tem medo, muita gente tem dificuldade. Pessoal, você vai ver, é moleza, tá bom? Acontece que o pessoal pula essa parte, né? Vai estudar o que gosta. Mas você não tem que fazer assim, não é uma prova, você não estuda o que você gosta, estuda o que você precisa, tá? Então vai cair 2 questões dessas, você vai acertar porque ela é um nível aí bem tranquilo. Então, o que é as questões de juros simples que aparecem na sua prova? É tudo questão que vai envolver dinheiro, tá? Então, tudo que envolve aplicação financeira, empréstimo, compra, venda, pagamento de imposto, entre outras coisas. Envolveu dinheiro, vai ter questão ali de juros simples, tá? Juro, nada mais é do que uma compensação financeira, pessoal. Então, imagina, você faz o empréstimo, beleza, depois você tem que pagar. Toda vez que você paga um empréstimo, por exemplo, você não vai pagar exatamente o valor que você pegou. Você vai pagar a mais. Esse a mais é o nosso juros, tá bom? Simples assim, simples assim. Alguns nomes teóricos caem na sua prova, tá? E você tem que saber. Então, anota aí, caso você queira saber. Capital inicial, letra C, é o dinheiro que se empresta ou que se toma emprestado. M é o montante, que é a soma do capital inicial mais os juros, tá bom? Que é exatamente aquele valor que eu te falei. O T é o tempo ou prazo, que é o tempo que decorre do início ao fim da operação financeira, tá? Ou seja, de quando você pega um empréstimo e depois quando você paga. E I, que é a taxa de juros, né? Que é o percentual que você recebe ou se paga. Eu vou te mostrar na prática como é que isso funciona. Mas se você já saber o que é capital inicial, montante, tempo e taxa de juros, vai facilitar bastante a nossa vida. Algumas definições para a sua prova. Isso aqui, pessoal, por favor, é simples, mas se você não souber, você erra. Presta atenção. A taxa e o tempo devem ter a mesma unidade. Portanto, se a taxa estiver em dia, o tempo é em dia. Se a taxa está em mês, o tempo é em mês. Às vezes, numa dessa, pessoal, a gente vacila, tá? Que a taxa está falando a cada 30 dias. E aí está falando depois no tempo, um mês. E a pessoa esquece que o mês tem 30 dias. Parece fácil, parece óbvio, mas na prova tem o fator nervosismo, cansaço, estresse. Então é importante que eu fale isso. A gente erra o básico no dia da prova, não é o que é difícil não, é o básico. E eu não quero que você perca a questão por besteira, tá bom? Então presta atenção. Por padrão, o mês tem 30 dias e o ano tem 360 dias. Heitor, mas tem mês que tem 28, 29, ano bissexto, às vezes o mês tem 31. Esquece, para operação, a matemática de juros, o mês tem 30 dias. E o ano não é 365 e sim 360. É um padrão universal da matemática, pessoal, tá bom? Mas tem um ano que é 359 dias e 20... Para com isso. 360 dias, tá bom? Simples assim, tá? Heitor, ele pode até alterar isso? Se ele alterar, ele vai escrever no enunciado, tá? Então, qualquer alteração está sempre escrita. Heitor, não tem nada escrito. Então, segue o que eu estou falando. Juros simples. O valor do juro em cada intervalo é sempre constante. A gente vai pensar nisso, tá? Juros simples é constante. Juros simples é constante. Juros simples é constante. Então, porque você está repetindo sem parar. No exercício, você vai entender.
João aplicou na poupança R$2.000. Então vamos lá, você é o João agora, tá? Você foi na poupança e deixou R$2.000. E o banco falou, olha, a gente vai pagar para você através de juros simples, tá bom? E ele falou, beleza, eu aceito. E quanto que é esse juro? Esse juro, pessoal, é de 1% ao mês, tá bom? Legal. E aí, após 3 meses, ele está ansioso, né? E ele resolveu falar ali no banco, né? Olha, daqui a 3 meses, quanto que eu vou ter na minha conta? Né? Já que é 1% ao mês. E aí, a mulher do caixa fez essa explicação para ele, que é essa que eu vou te dar. Que é o capital, né? É o valor que ele colocou, certo? Que é quanto, pessoal? R$2.000. Quanto que é a taxa de juro? É 1%. Quanto? Ao mês? Ao mês, beleza. E ele quer saber daqui a 3 meses. 3 meses, pessoal, é o tempo que vai demorar. Beleza. Você vai fazer isso no dia da sua prova. Se você fizer, você não erra. Presta atenção, presta atenção. Você vai fazer uma tabelinha sempre. Então, mas é sempre eu tenho que fazer a tabelinha? Tem. E você vai colocar mês 1, tá? Toda vez que tem exercício disso eu faço, pessoal. Aí depois você vai escrever do lado, você vai escrever montante, R$2.000. Para você não esquecer, tá? Faz etapa por etapa. Do lado, você vai pôr o juro. Quanto que é o juro, pessoal? É 1%. Mas é 1% do quê? Dos 2.000, você concorda comigo? E aqui vem a pegadinha que o pessoal não sabe. Quando a gente fala que é 1% de 2.000, toda vez que você vê esse D na matemática, a gente está multiplicando. Então, você vai simplesmente multiplicar 1% vezes 2.000 para saber o valor dos juros. Só isso que você tem que saber. Tem o D? Multiplica. Agora, você tem que puxar de uma informação que a gente aprendeu lá atrás. Por isso que eu falo que você não pode pular aula. Lembra como é que a gente transforma porcentagem em decimal? Pois é. Quanto que é ou infração, tá? Vamos fazer os dois. E aí você escolhe o que você preferir. Quanto que é 1% em infração? É 1 sobre 100, ok? Agora, se você prefere, quanto que é? Eu prefiro sempre em decimal, que é mais fácil. Quanto que é 1% em decimal? É 0,01. Cuidado, não é 0,10. 0,10 é 10%. A gente está falando de 1%, então é 0,01. Quase caiu na pegadinha, não foi? Pois é. E aí você vai multiplicar, pessoal, 2.000 vezes 0,01. Fazendo as contas, esse valor vai ser de 20, ou seja, o juro vai ser de R$20. Ou seja, se ele colocar R$2.000 na poupança, esse dinheiro vai ficar rendendo, vai dar R$20 de juros e depois, no final do mês, ele vai ter quanto? Os 2.000 que ele tinha colocado, mais os 20 dos juros, entendeu? Então, no final do mês, ele vai ter R$2.020. Simples, pessoal, simples. No segundo mês, ele já começa, ele não tira o dinheiro, Ele está começando com, não é mais 2.000, é com 2.020, porque é o valor que ficou ali do outro mês, concorda comigo? Ele não mexeu no dinheiro, o dinheiro está paradinho, R$2.020. Quanto que vai ser o juro nesse segundo mês, pessoal? Aí é que tá. Quando a gente fala em juros simples, a taxa do juro ela vai se manter pelo valor inicial, tá bom? Então ainda é 1% de 2.000. No terceiro mês, 1% de 2.000. No quarto mês, 1% de 2.000. Daqui a 50 meses, 1% de 2.000. Daqui a 1 milhão de meses, 1% de 2.000, tá bom? Sempre pelo valor inicial. Pô, Heitor, mas agora ele tem mais dinheiro. Tudo bem. Mas ele não fez juro composto, ele fez juro simples. Se ele tivesse levando em consideração esse aumento, mês a mês, aí era juro composto. Por isso que na nossa vida, agora precisa na sua vida real, a gente tem que tomar muito cuidado, tá bom? Quando a gente faz um empréstimo, por exemplo. Vê lá se a taxa de juros é simples ou composto. Vê se de repente você quer investir em algum lugar, se a taxa de juros é simples ou composto. Numa dessa, olha só a diferença que é, tá bom? Então é sempre juros simples, ou seja, sempre R$20. E aqui não precisa fazer conta, né? Pega os 2.020 e soma mais 20, vai dar 2.040. No terceiro mês, ele começa com 2.040, né? Porque é o que ficou no resultado. E aí a gente vai acrescentar quanto de juros, Heitor? De novo 20. Pô, Heitor, todo mês mais 20? Só, exatamente.
Então é 2.040 mais os 20, que vai dar 2.060. E assim, consequentemente. Então, respondendo, no final do terceiro mês, quantos reais ele vai ter aqui na sua poupança? 2.060, tá bom? Agora, e se fosse o juro composto? Vamos ver. Agora é o seguinte, pessoal, você vai continuar fazendo a mesma coisa. Juro composto é muito parecido. Primeiro mês, 2.000, ok? Depois, você tem ali a taxa de juro, ok? De 1% de 2.000, você vai fazer a mesma multiplicação, não interfere. E o final do primeiro mês vai ter R$2.020, a mesma. Até aqui não mudou nada. Agora, no segundo mês, presta atenção, hein? Juro composto, você tem que tomar um detalhe. Você vai fazer como taxa de juro 1% de 2020. Não é mais os 2.000. Vitor, por quê? Porque todo mês você vai ter que atualizar o valor relacionado à porcentagem de acordo com como começa o mês. Então, se o mês começou com 2020, você vai fazer 1% de 2020. Se ele começou com 2040, você vai fazer 1% de 2040. Então, todo mês você vai ter que atualizar. Agora, pessoal, então a gente vai ter que fazer a conta de novo, tá? 2020 vezes 0,01, que aí vai dar, pessoal, R$20,20, tá bom? Então, no final do segundo mês vai ter R$2.040,20. Como que começa o terceiro mês? Começa com R$2.040,20, tá vendo? É mais do que no juros simples. E aí, como é que a gente faz a taxa de juros? É 1% vezes 2.040,20. Por que 2.040,20? Porque é como começou o mês. E aí vai dar a taxa de juro R$20,40. Repara uma coisa? A taxa de juro ao mês ela é cada vez maior. Por isso que quando a gente faz uma prestação muito longa na nossa vida real, né, por exemplo, comprar uma casa em 20, 30, 40 anos e com juro composto, cada mês você pode pagar mais se você fizer por juro assim. Então presta atenção quando você assina o contrato. E no final do mês, quanto que ele vai ter? 2.060,60. Então, pessoal, se ele tivesse feito na poupança juros simples, ele teria aqui o João R$2.060. E se ele fizer a taxa de poupança em juro composto, no final dos 3 meses ele teria R$2.060,60. Ou seja, juro composto sempre vai ter um valor maior do que o juro simples. Beleza? É assim, pessoal. Essas pequenas dicas, você não pode errar na porcentagem, né? Não pode errar na hora de multiplicar. Juro composto, o valor dos juros é sempre igual e no juro composto é sempre baseado no mês que inicia. Simples assim. Segue essas dicas que você não erra mais questão sobre de juros simples, nem juro composto, nem relação a preço e quantidade na sua prova do Enseja. Combinado? Obrigado, tá, por ter assistido essa aula. Qualquer dúvida que você tenha, fala comigo, estou aqui para te ajudar. A gente se vê na nossa próxima aula. Não esquece aí do like, de clicar no sininho, tá? Se inscrever no canal caso não seja inscrito, comentar aqui embaixo e compartilhar esse link. Caso queira, torne-se membro do canal, que ajuda bastante na continuidade desse projeto. Dá uma olhadinha na descrição também desse vídeo, tá bom? Tem nosso Instagram, nosso Telegram, os grupos de WhatsApp, tem muita coisa legal aqui para você. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.